Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de bom com vocês? Vamos agora dar uma continuidade aqui às aulas sobre funções, né? E agora sobre essas três classificações de função, né? Função sobrejetora, injetora e, caso tiver as duas qualidades, ou seja, for sobrejetora e for injetora, função bijetora, tá? Bom, antes de tudo, né? Primeiro, vamos dar uma revisada, né? Isso é bom para nossa cabecinha, deixar a gente em tranquilidade, né? O que é função, primeiro? Então, rapidamente, falando um pouquinho em o que é função, né? E algumas características da função. Então, função é uma relação binária onde cada elemento de um conjunto A está associado a um único elemento de um conjunto B. Então, vamos ao nosso exemplo, tá? Nosso exemplo sempre muito didático e oportuno nesta ocasião. Então, imagina o seguinte, né? Eu tenho aqui o conjunto, deixa eu desenhar aqui, um conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3. E aqui eu tenho o conjunto B, que tem os elementos 2, 4, 6 e 7, tá? Bom, aqui eu tenho dois conjuntos. Imagina que eu tenho a seguinte relação binária, bi, né, entre dois elementos. Olha, 1 associado ao 2, o 2 associado ao 4, o 3 associado ao 6. Tudo bem? Isso aqui é uma relação binária, né? Isso aqui é uma relação binária, eu vou chamar de relação binária F, tá? E o que é uma relação binária? É esse conjunto de pares. Olha aí. O 1 com o 2, o 2 com o 4, o 2 com o 4 e o 3 com o 6. A pergunta é uma função? Para responder primeiro, o que é uma função? A função é uma relação binária, né, entre elementos de dois conjuntos, onde cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Se isso acontecer, nós temos sim uma função de A em B. Então, olha, cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. O elemento 1 está associado só ao 2, o 2 só ao 4, o 3 só ao 6. Perfeitamente. Então, aqui nós temos uma função. Tudo bem? Nós temos uma função f, eu posso falar assim, olha, é uma função f, dois pontinhos, de A em B, tal que cada elemento do conjunto A está associado ao dobro dele, né? Olha aqui, ó, 1 ao dobro deu 2, o dobro de 2, 4, o dobro de 3, 6. Então, aonde cada elemento x está associado ao dobro de x. Então, olha, é uma função de A em B, tal que f de x é igual ao dobro de x. Cada elemento x aqui, olha, do conjunto A está associado ao dobro dele, a um elemento y do conjunto B, que é o dobro, tá bom? Então, só temos função quando isso acontece, onde cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Quando existe função, o que acontece? O primeiro conjunto é chamado de domínio da função. Então, A é o domínio da função f. É o domínio da função f. Tá bom? Conjunto A é o domínio. O conjunto B, ele é o contradomínio da função f. O conjunto B é o contradomínio da função f. E quem recebe as setinhas aqui, gente, olha, quem recebe as setas, olha aqui, ó, quem recebe as setinhas é o que nós chamamos de imagem da função. Então, aqui é a imagem, né? É a imagem da função f. Então, qual é a imagem da função f? É o conjunto que tem os elementos que recebem as setinhas, os correspondentes. Então, 2, 4 e 6. Tudo bem? Então, função é isso. Uma relação binária entre dois conjuntos, onde cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Quando isso acontece, nós temos uma função de A em B. No nosso caso, a função associa um elemento ao seu dobro, então f de x é igual ao dobro de x. Quando existe a função, o primeiro conjunto é chamado de domínio da função, o segundo conjunto é chamado de contradomínio da função, e quem recebe as setinhas é chamado de imagem da função. Além da representação no diagrama de Venn,
podemos representar esta função, né, através do diagrama cartesiano, tá bom? Vamos fazer a representação através do diagrama cartesiano. Vamos lá. Então, olha, no diagrama cartesiano, o que eu faço? Eu traço dois eixos, né, perpendiculares. No eixo que está na horizontal, eu coloco os elementos do conjunto A, do primeiro conjunto, né? Os elementos do domínio da função. Então, quais são eles? 1, 2, 3. Então, aqui seria o 0, né? Então, olha, 1, 2, 3. No eixo vertical, eu coloco os elementos que pertencem ao conjunto B, né? Ao segundo conjunto, ao contradomínio. 2, 4, 6, 7. Então, estou numerando de 2 em 2, olha, 2, 4, 5, 6. Aqui seria 7, 8. Então, o 7 fica aqui, olha, 7. E aí, o que eu faço? O número 1 está associado a 2. O número 1 está associado ao 2, bolinha. O número 2 está associado ao 4. Então, sobe o 2, tum, 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 está associado ao 4, bolinha. E o número 3 está associado a 6. O número 3, está associado a 6. Certo? Cada pontinho desse representa um par ordenado. Então, por exemplo, aqui é o 3, 6. 3, 6. Aqui seria o 2, 4 e aqui seria 1, 2, tá? Podemos representar por esse diagrama, podemos representar também pelo diagrama cartesiano. Enfim, fechado aí o que é função. Agora, tendo a noção do que é função, como que a gente classifica a função em sobrejetora, injetora e bijetora? Vamos lá. Então, prosseguindo. Olha, função sobrejetora. Está aqui a classificação. F de A em B, uma função de A em B, é sobrejetora sobre C. E só se a imagem da função é igual ao contradomínio. Ou seja, igual ao conjunto B. O que isso significa? Vamos lá. Então, imagina que eu tenho aqui dois conjuntos, né? O conjunto A, né? Aqui o conjunto B. Aqui neste exemplo eu tenho os números 1, 2 e 3. Aqui no conjunto B eu tenho os números 2, 4 e 6. E no meu exemplo, a função ela associa 1 a 2, 2 a 4, 3 a 6. Pessoal, vamos lá. Então, isso aqui é uma função. Claro que é uma função, porque cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Se é uma função, o primeiro conjunto ele é o domínio. Então, o domínio da função é este primeiro conjunto, é o conjunto A. O segundo conjunto ele é o contradomínio da função. Ou seja, o contradomínio da função é o conjunto B. E lembra que a imagem é quem recebe as setinhas, quem tem correspondente. Então, olha aqui o conjunto imagem, né? Deixa eu destacar aqui com vocês. Olha, quem recebe aqui as setinhas é o conjunto imagem. Então, a imagem, né, da função f é o conjunto que tem esses elementos aqui, olha, 2, 4 e 6. Ora, tem uma coincidência, né? Todo mundo recebe seta. Então, quando todo mundo recebe seta, há uma coincidência. O conjunto imagem ele é exatamente igual ao conjunto contradomínio. Tá? Então, quando que é sobrejetora? Quando todos aqui receberem seta, quando a imagem for igual ao contradomínio. Ou seja, quando quem receber seta, o conjunto dos que recebem seta, for exatamente ao conjunto B. Aí a função é sobrejetora. Vamos lá. Então, imagine esse segundo exemplo que eu coloquei aqui ao lado, da função g. Né? Aonde? Quem é a imagem? Quem recebe o setinho? 2, 4, 6. Opa, sobrou um elemento aqui. Se sobrou um elemento, tá? Tem uma diferença. A imagem é o conjunto formado apenas por esses três elementos. Então, vamos lá. Quem é o conjunto imagem neste meu exemplo aqui? Olha. A imagem da função g, né, eu chamei de g essa função, é o conjunto formado pelos números 2, 4 e 6. Só que o contradomínio, ou seja, o b, olha, o contradomínio da função g, ele é 2, 4, 6 e 7. 2, 4, 6 e 7.
ou seja, eles são diferentes. Tá? Então, como a imagem da função g ela é diferente, tá, do contradomínio da função g, então g não é sobrejetora. Ou seja, para ser sobrejetora não pode sobrar. Então, é sobrejetora quando não sobra. Guarda bem isso. É sobrejetora quando não sobra. Sobrou, não é sobrejetora. Nesse caso aqui não sobrou ninguém. Todo mundo que recebeu setinha é exatamente o conjunto B. Então, quando a imagem da função é exatamente igual ao contradomínio da função, então a função é sobrejetora. Ela é sobrejetora. Certinho? Então, se não sobra, ela é sobre. Se não sobra elementos, todo mundo recebeu certinha? Ela é sobre. Ok? Pessoal, e agora, quando que a função ela é injetora? Quando que a função é injetora? Então, coloquei aqui a classificação. F de A em B é injetora se e somente se x1 diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Ih, professor, não entendi nada. Tá bom, vamos lá, vamos para o desenho que é muito mais prático entender através do desenho. A função ela é injetora quando, se eu pego dois elementos diferentes, olha, x1 diferente de x2, ele também leva a dois resultados diferentes. Então, por exemplo, olha, se o 1 leva no 2, se o 2 leva no 4 e se o 3 leva no 6, tá? Essa função f aqui, olha, para cada dois valores diferentes, ela leva em dois resultados diferentes. É sempre 1 em 1, tá? Essa função f, ela é injetora. F é injetora. Agora, vamos a esse exemplo aqui ao lado, né? Imagina que eu tenho o 1 levando no 2, o 2 também levando no 2 e o 3 levando no 4. Vou chamar essa função aqui de função g. E essa função g, ela é injetora? Lembra, uma função ela é injetora se dois elementos diferentes estão associados a dois valores diferentes. Então, 1 e o 2 são diferentes. Eles estão associados ao mesmo valor. Então, isso não pode acontecer. Logo, essa não é injetora. G não é injetora. Por quê? Para ser injetora, o que acontece? Sempre cada número diferente tem que levar resultados diferentes, tá bom? E aqui não está acontecendo isso por conta do elemento 2, certo? Então, injetora é 1 em 1, tá? Aí é injetora. Se não aconteceu, não é injetora. Tudo bem? Então, cuidado para não confundir os conceitos, tá? Sobrejetora é quando não sobra, não sobrou. Todo mundo aqui recebeu certinha, então é sobrejetora, tá? Quando não sobra. Sobrou alguém? Opa, se sobrou, não é sobrejetora. E injetora? Basta aqui, cada um em um, tá bom? Cada um em um. Fidelidade total aqui, tá? Fidelidade total, tá? E agora vamos para bijetora. Vamos para bijetora. Vamos lá. Bom, tá aí. Quando que a função é bijetora? Como eu tinha dito no começo, aí é simples, né? F de A em B é bijetora se tem as duas qualidades, ou seja, se for sobrejetora e injetora. F de A em B é bijetora se e só se F é sobrejetora e injetora, ou seja, se não sobrar ninguém e ao mesmo tempo cada um em um, sem traição, sem promiscuidade, cada um no seu, ok? Tudo bem? Então, este desenho aqui é um exemplo de função bijetora. Cada um em um, injetora. Não sobrou ninguém, ou seja, coincidiu imagem com contradomínio, também sobrejetora. Então, se ela é injetora, porque é cada um em um, e ela é sobrejetora, porque não sobra, ela é as duas coisas, ela é bijetora. Ok, galera? Bom, pessoal, espero ter contribuído com vocês aí na compreensão da classificação de funções. Valeu, um abraço!